Boa tarde, gente. Quem fala é o professor Marcos e hoje eu vou estar trazendo para vocês aqui a correção da primeira leva de exercícios, tendo em vista que eu sei que tem bastante conteúdo e talvez nem todo mundo tenha terminado todos os exercícios. Então a gente vai fazer a correção da primeira parte, ok? Então vamos lá. Inicialmente nós temos um mapa aqui, né, na questão 1. Este mapa, ele traz algumas marcações, certo? Que ele vai caracterizar aqui na legenda como vulcão de superfície, os vermelhinhos, e vulcão submarino, os verdinhos, tá? Lembrando, pessoal, onde ocorrem vulcões? Em locais de limite de placa, certo? Ou seja, essas áreas aqui possivelmente são áreas de limite de placas tectônicas, tá? Devido aos seus limites, ocorre a formação de vulcões, que podem ser submarinos quando estão no oceano e vulcões de superfície quando estão fora da água. Então vamos lá. As áreas assinaladas no mapa mostram a concentração de vulcões no planeta. Sobre a localização e a formação desses vulcões, podemos afirmar que, vamos lá, vamos ler as alternativas aqui. Áreas de formação recente e de baixa altitude, não, ele nem entrou neste critério, tá? São áreas de contato de placas tectônicas? Sim, achamos a questão. Letra B. São áreas de contato de placas tectônicas, áreas de limite de placas. Então aqui nós temos vulcões devido às rachaduras, né? As grandes rachaduras que nós temos nos limites de placa. Então aqui a gente vai ter vulcões que são de superfície e também aqueles que estão submersos no mar, que são chamados de vulcões submarinos. Certo, pessoal? Vamos para a questão 2. Que outros fenômenos podemos observar nas áreas indicadas no mapa? Pessoal, se eu estou olhando áreas de contato de placas, eu devo ter formação de alguns eventos que nós já comentamos em sala. Quais que seriam eles? Nós podemos ter a ocorrência, né, de cordilheiras, certo? De linhas de falha, como é o caso do movimento conservante, que não altera a crosta, né, esteticamente, geograficamente falando, porém ele pode causar falhas e abalos sísmicos. Temos os próprios abalos sísmicos, que são os terremotos, e se estes terremotos acontecem no mar, devido à liberação de força, nós temos uma coisa chamada de tsunamis. Ok, pessoal? Lembrando que vocês podem aí pausar o vídeo, voltar e escutar novamente para estar formulando as questões de vocês. Então, aliás, as respostas de vocês. Então, a número 1 ficou a letra B. E a número 2, nós temos a ocorrência de cordilheiras, linhas de falha, abalos sísmicos e tsunamis. Vamos para a próxima página. Bom, aqui ele vai nos dar um fragmento de texto, tá? Que eu peço para vocês que vocês leiam para conseguir responder a questão. E vamos diretamente aqui para a questão A, tá? Após vocês terem lido o fragmento, ok? Então, a questão A, o que ele vai... Qual que é a temática central deste texto? Após a leitura, tá? Qual que seria, então, a temática central do texto? O texto aqui ele está falando de descobrimento, né, de fragmentos de um continente perdido. Então, possivelmente, né, como ele nos traz aqui na questão, ele vai estar falando da descoberta de vestígios de rochas do que um dia teria sido um continente. Então, esse texto aqui ele vai estar falando, após a leitura, vocês com certeza chegarão a esta conclusão, que é a temática central do texto, tá? Que é a descoberta de vestígios de rochas, né, do que um dia teria sido um antigo continente. Como o próprio título nos traz, né, que ele é sugestivo, cientistas descobrem fragmentos de continente perdido, né? Vamos lá então. Esta outra pergunta aqui de baixo, nós temos propriedade para responder, ainda que esse textinho de cima ele não existisse. Nós sabemos, né, já foi discutido em sala, o que foi, né, a Pangeia. Então a Pangeia, ele é um continente originário, né,
de uma época em que os continentes formavam um único território. Então a Pangeia, ela era aquela formação onde todos os continentes eles estavam agrupados e que posteriormente foram separados. Tá bom, pessoal? Vamos para a letra C. Então, por que esses continentes eles se separaram, né? Então, nós sabemos aí que as placas, elas se mexem, né? Nós temos movimentos das placas tectônicas. E aí, o que ocorre? Esses movimentos, né, eles correspondem a grandes fragmentos da crosta terrestre que estão à deriva. Tem aí a teoria da deriva continental, que nós vimos aqui neste capítulo, né? Que eles se movimentam sobre o magma que é, né, do manto terrestre. Então, a nossa questão aí, por que os continentes se separam? Então, a separação do continente ela se dá por causa do movimento das placas tectônicas, tá? Que são fragmentos, né? Grandes fragmentos da crosta terrestre que estão à deriva sobre o magma do manto da Terra. Ok, pessoal? Questão aí que também dava para ter sido respondida, ainda que o fragmento aqui de texto não estivesse presente. Nós já temos propriedade para estar respondendo isso. Vamos para a próxima página. Olha aí, vamos lá que nós temos a letra D, né? Então, vamos lá. Aliás, quanto tempo se passou desde que a Pangeia, né, desde a Pangeia até o dia de hoje, desde lá da formação da Pangeia até os dias de hoje, quanto tempo passou? Então vamos lá, vamos ver se nós localizamos esta questão no texto. Vamos ver aqui. Quando a crosta terrestre, vamos dar uma olhada. Aqui, exatamente no segundo parágrafo, né? Aqui, ó, a partir embaixo do parágrafo que fala sobre a pesquisa, então ele vai falar aqui, ó, o parágrafo começa: este continente é chamado de Pangeia. Ele existiu em torno de 350 milhões de anos atrás, né? Então, da Pangeia até os dias de hoje, estima-se que tenham se passado 350 milhões de anos. Né? Letra E. Como que se chama o tempo que mede os acontecimentos da dinâmica do planeta Terra? Essa pergunta aqui ela é recorrente, ela já apareceu anteriormente, né? Naquelas questões que nós estávamos resolvendo na sala, e este tempo é chamado de tempo geológico, né? Nós até discutimos sobre isso nas nossas aulas presenciais, que nós estávamos presentes. Então, este tempo é chamado de tempo geológico. Vamos à questão 4, exercícios propostos. Preencha as legendas indicando as camadas da estrutura da Terra. Esse desenho aqui ele já é conhecido, inclusive é parecido com o que eu coloquei para vocês aí no início do capítulo. E aqui nós temos uma fatia, né, deste grande bloco aqui. Nós temos a fatia que está mostrando as camadas internas, né, da Terra. Então vamos lá as camadas, vamos nomear essas camadas. Aqui nós temos a primeira camada mais fácil delas de acertar, que é chamada de crosta terrestre, de cinza aqui. Aqui ele tem uma parte continental e uma parte oceânica. Interessante, né? Aqui nós temos essa camada em amarelo, chamado de manto superior, que é este daqui, é o manto que está mais próximo da crosta. Embaixo do manto superior nós temos o manto inferior, né? Embaixo do manto inferior nós temos o núcleo externo e lá dentro, depois de todas as camadas, nós temos essa bolinha menorzinha aqui, que é chamada de núcleo interno. Certo, pessoal? Vamos passar aí para a próxima página. Eu vou estar corrigindo com vocês próximo ali do exercício 7, do exercício 8, né? Da página 260 até o exercício 9, e na próxima aula nós corrigimos o resto, tá? Vamos lá então. Passando aqui para a próxima página.
Vamos dar um zoom aqui para ficar mais fácil para a gente ler. Maior quebra-cabeça do mundo. Nós não percebemos isso por causa da nossa expectativa de vida relativamente curta, mas a Terra ela está em constante fluxo. Nossos continentes estão à deriva, né? Nossas montanhas estão subindo e descendo. No caso, eles estão formando e alterando seu formato, né? Dê uma olhada no mapa do mundo e estude a costa oeste da África e a costa leste da América do Sul. Pessoal, essa parte que ele está pedindo para olhar é aquela parte que nós olhamos, onde nós temos aqui a costa oeste, da esquerda da África e a costa da direita ali, a costa leste do Brasil, onde um dia elas foram juntas, né? E aí ocorreu aí a separação e elas estão em movimento até hoje. Deslize os dois continentes em direção um ao outro e você poderá ver o encaixe do quebra-cabeça quase perfeito. O que seria isso? Nós temos então esta parte que desencaixou e que se nós juntarmos novamente, nós vamos ver que elas se encaixam, porque um dia elas pertenceram à mesma formação. Então vamos lá, a questão 5 aqui. Por que nós não percebemos as transformações que acontecem na crosta terrestre? Então, porque essas transformações provocadas pela dinâmica, né, da estrutura da Terra, elas são muito lentas mesmo, né? Por isso que nós medimos essas mudanças em uma escala de tempo geológico, né? Com períodos e eras que duram milhões de anos. Então, não é perceptível aos olhos do ser humano, pois ela é muito lenta. Por isso que ela é medida numa outra escala de tempo, chamada de escala de tempo geológico. Ok, pessoal? Então, vamos à questão 6. O que diz a teoria das placas tectônicas, né? Vamos lá, a teoria que foi estudada aqui, tectônicas de placas, no início deste capítulo. Então, essa teoria, né, ela nos traz que a crosta terrestre está fragmentada em grandes pedaços, né? Esses pedaços eles se movimentam. Por que eles se movimentam? Porque eles estão sobre uma camada de magma que é pastoso e muito quente. É aquele desenho que eu falei para vocês, como se a Terra fosse um grande quebra-cabeça, onde essas partes se separaram e que se nós juntarmos, nós vamos ver que elas se encaixam, tá? E elas estão em movimento constante, né? Porque elas estão à deriva aí numa camada de magma muito, né, ela fica boiando, digamos assim, e esse movimento ele vai acontecendo de pouco a pouco, ok? Então vamos lá, questão 7. Quais os principais efeitos que podemos sentir quando as placas tectônicas elas colidem? Pessoal, essa questão aqui é uma questão onde a gente vai estar falando provavelmente aí, né, da instabilidade sísmica. O que seria isso? Os terremotos, né? Quando essas placas elas colidem, nós temos aí a ocorrência de terremotos, né? Então, vamos à nossa questão, né? Então, essas regiões de contato das placas tectônicas, elas estão sujeitas à instabilidade sísmica. Ou seja, se eu tenho instabilidade sísmica, é porque eu tenho terremoto. O Brasil, ele é estável, porque ele está no centro de uma placa. Ele não está em regiões de contato, né? Em regiões que as placas colidem. Ok, pessoal? Vamos para a próxima questão, que é a questão 7, né? Não, a questão 7 acabamos de fazer. Agora nós vamos para a parte de baixo, que ele vai trazer alguns globos terrestres, né? Que nós vamos observar. Ó, é possível notarmos que nos dois primeiros, tá? Os continentes eles estavam juntinhos e eles foram se separando até chegar no último aqui da direita, que é aquele que nós conhecemos, né? Vamos lá para a próxima página. Questão 4. Vamos lá então, vamos ampliar um pouco. Qual é o fenômeno retratado? Muito simples, né? É a teoria que nós estudamos aqui no começo do capítulo.
é o fenômeno da deriva continental. Qual que seria essa teoria? É a teoria que diz, né, que antes, ela diz que antes as terras que eram emersas do planeta elas formavam um único continente, a Pangeia. E aí, após o passar do tempo, esses continentes eles se separaram, né, dando origem aos poucos à formação dos oceanos e continentes que nós temos hoje em dia. Então vamos lá. Por que esse fenômeno ele ocorre? Então a deriva continental ela ocorre porque os continentes eles fazem partes, né? Aliás, eles fazem parte das placas tectônicas, né? E por isso, né, eles estão em constante movimento, assim como a crosta terrestre. Eles estão em constante movimento, pois eles estão boiando, né, digamos assim, de maneira informal, né? Eles estão boiando numa grande quantidade de magma, que é o manto terrestre. Pessoal, nós vamos fazer até aí, tá? Na próxima aula eu posto a correção dos módulos 16, 17 e 18, tá? E eu espero que vocês tenham gostado e qualquer dúvida, entrem em contato comigo. Um forte abraço e fiquem com Deus.